ao ouvir o nome milhão ou mente milionária te bate uma vergonha? Você sabe explicar isso ou não? Em primeiro lugar, por que ao ouvir o nome milhão ou mente milionária te bate uma vergonha? Você sabe explicar isso ou não? Por que quando você fala que vem assistir um evento desse ou falar sobre isso, parece que bate uma vergonha em você? Sabe o que é isso? O nosso ambiente é hostil com riqueza. A nossa mentalidade é hostil com riqueza. E eu quero que vocês, esse dia de hoje, nós vamos repetir muitos drives. E eu quero que você fale um drive poderoso agora. Fala assim comigo, ó. Riqueza tem propósito. Aí eu te pergunto, para que a riqueza se não for para cumprir o propósito? Para quê? Para te dar muito trabalho, para tirar seu sono, para fazer você trocar a sua família por isso, para ver seus filhos crescendo na horizontal, para fazer coisas que não fazem o mínimo sentido, ou então para trocar toda a sua vida, todo o suor, todo o seu sangue, para depois conseguir algo depois de 50, 60, 70 anos e não ter como nem usar. A comunicação de riqueza é para cumprimento de um propósito. E o que se coloca na sua cabeça ouvindo isso aqui imediatamente agora? Que é normal, absolutamente, um ser humano acessar, ativar, transbordar e viver ricamente. Hoje, numa reunião, eu estava entrando numa sociedade com um grupo que está operando nos Estados Unidos. Ouvi todo mundo, 2h30 de reunião, e alguém falou para mim, agora conta a sua história. Eu falei, eu vou contar minha história em 1 minuto. Em 1 minuto eu falei, eu comecei trabalhando com som, virei atendente de call center, instrutor de treinamento, 1 minuto. E eu mostrei o que aconteceu e quais foram as rampas, 1 minuto. Mexeu muito comigo como o ambiente ficou. Porque as pessoas pessoas muito ricas, as pessoas ficaram olhando para mim e pensando, o seu foi rápido, hein? E aí eles perguntaram, e o que você gosta de fazer? Eu não dou conta de esconder, o cara pode ser quem ele quiser. Eu falei, tudo que nós temos comunica uma única coisa, tudo é para estabelecer, potencializar, expandir o reino. Tudo absolutamente, o que não tiver nessa rota eu não quero fazer. O que não tiver nessa rota eu não me envolvo. Pelo contrário, eu começo a sair de negócios que eu vejo pessoas que não têm esse coração. E eu sei que muitos de vocês, às vezes, são atraídos só por causa do 1 milhão. Eu tenho plena convicção, que absolutamente todos aqueles que entenderem, que acessarem ambientes, que modelarem, que usarem de network, que estudarem, que praticarem, que absolutamente fizer todas essas coisas, é impossível você não ter esse negócio de 1 milhão. Sabe o que eu quero que você entenda? Que R$1 milhão é um relógio, R$1 milhão é um carro que é barato, R$1 milhão é 2,5 kg colocado na balança, com nota de 100. Alguém aqui já imaginou isso? R$1 milhão, se você pôr na balança, a nota estiver nova, é 2,5 kg de peso. Por que é tão assustador esse tal de milhão, sendo que você põe numa balança, é 2,5 kg de riqueza? 2,5 kg. Talvez você não parou para imaginar, mas se colocar em notas de 200, dá 1 quilo, 250 gramas. Esse é R$1 milhão. Se eu falei para você que hoje eu desbloqueio, eu vou investir minha energia máxima, eu dou o meu melhor, eu prometo. Eu vou mexer com a sua cabeça, eu vou mexer com as suas crenças, e eu quero que você coloque algo no seu coração. A primeira coisa, se você quiser acessar a frequência que eu vim oferecer para vocês, tirem 2 coisas da cabeça de vocês: ganância e ambição. Ganância e ambição. Pablo, por que eu tenho que tirar? A ambição, eu troco pessoas, parece que são legítimos o tempo que eu estou trocando com elas, para conquistar algo para elas. Todo ambicioso faz isso. O ambicioso fala, eu vou construir uma casa, e para isso eu tenho que deixar meus filhos por longo tempo de distância, e aí o que acontece? Quando você consegue comprar aquela casa, porque a sua ambição funciona, sabe o que vai acontecer? Seus filhos vão mudar para outra cidade. O que vocês precisam saber? A ambição não vai fazer você cumprir o propósito. É muito mais leve você entender que você precisa ativar uma visão aí dentro. Pablo, e a ganância? É quando você troca tudo por dinheiro. E a ambição é quando eu troco pessoas por coisas, por mais legítima que seja. Pablo, como assim por mais legítima que seja? Para fazer algo pelas pessoas que você ama. Muitos de vocês deveriam passar 1 ou 2 ou 3 anos de aluguel, morando bem próximo do lugar que vocês estão produzindo, trabalhando ou empreendendo, para passar mais tempo com seus filhos, porque de todos os casos, o que a gente está construindo é para eles, é para o seu cônjuge.
Só que as pessoas foram doutrinadas de forma errada. Nós, no caso. Você pergunta para que faculdade você vai fazer? A pergunta, eu fiz essa pergunta, eu fui doutrinado a fazer isso. Esse negócio dá dinheiro? Paulo, não estou entendendo nada. Você está falando que vai desbloquear nossa mente e está falando, já começou, o primeiro código que você está dando é não ser ambicioso, mas meu pai me ensinou a ser ambicioso. Eu tenho uma pergunta para vocês, vocês querem ter o resultado dos pais de vocês? O povo que saiu do Egito, para quem não sabe, os pais ficaram para trás, longe de ser desonroso, porque o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é o quê? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é obedecer tudo que eles falam, nem é imitar eles e nem fazer a faculdade que eles querem. Fala todo mundo assim comigo, honrar é aceitar como eles são. Alguns de vocês só vão passar para a fase adulta emocional, muito melhor assim. Então me fala uma coisa, Pablo, começa contando com você, o que fez você desbloquear essa mente sua milionária? O que eu estou oferecendo para vocês não é o fim da vida de vocês, é para tirar vocês da onde vocês estão. Certa vez eu estava correndo o Campeonato Brasileiro de Rally, o Nésio estava comigo de copiloto, furou o pneu, minha equipe não colocou um macaco extra, estava faltando um macaco e estava faltando uma parafusadeira. E aí o Nésio é um dos caras mais bravos que eu conheço. Ele olhou para aquilo e falou, cara, o que nós vamos fazer? Não dá para desparafusar essa roda. Eu falei, cara, vamos dar ré com esse carro e vamos deixar ele pendurado no ar. A roda já não precisa do macaco. E vamos pegar alguma coisa para tirar isso. E não dava. E aí eu olhei pro Nésio, um calor infernal. A gente estava fazendo uma excelente prova. Era só trocar o pneu que furou. Sabe o que aconteceu? O Nésio assim, ó, o que nós vamos fazer? Eu falei isso para ele, ele ficou assustado. Eu falei, Nésio, a minha mente é de trilhão. Não tem como um pneu de um carro, a falta de um macaco e a falta de uma porca, de um parafuso aqui. Não tem como esse negócio me parar. Ele ficou tão chocado. Ele olhou e falou, mente de trilhão? Eu falei, eu vou caçar algum recurso dentro desse carro e eu vou arrumar um jeito de tirar esse parafuso. Você sabe o que aconteceu? Eu fui passando a mão no carro todinho. E eu falei, não tem como, esse carro não é maior que eu, essa porca vai aparecer, e se não for ela, vai ser outro. Aí eu achei um macaquinho, que não dava para erguer ele, colocaram um macaco pequeno. Eu peguei esse macaco e fui apertando, até dar tração na porca. O Nésio olhou e falou assim, isso é um absurdo. Como que você viu isso? Fala assim comigo, ó. A mentalidade de riqueza começa com um código: escassez de recursos, disponibilidade para novas ações. Quando eu não tenho os recursos, o que vai acontecer? Eu tenho uma mente que cria soluções, que dá passos para criar a solução daquilo. Só que você só sabe tirar a roda de um jeito. Os maiores CEOs do mundo, eles passam por testes, não por currículo, mas para saber a capacidade dele de desenrolar em coisas absurdas. Certa vez uma companhia foi investir no Airbnb. O Airbnb hoje que vale bilhões, eles estavam sem dinheiro no caixa e aconteceu um milagre. Foi lá uma grande companhia, ouviu, falou, cara, eu não vou investir em vocês. E aí na hora de ir embora, a galera do Airbnb entregou uma caixa de sucrilhos para ele. Ele cata essa caixa de sucrilho, está saindo, o que é isso aqui com a marca do Airbnb? O que tem a ver sucrilho? Ele falou assim, a companhia está sem caixa e nós estamos nos desenrolando para fazer caixa, porque nós acreditamos nesse negócio. O cara sai com a caixa e fala assim, mano, qual que é o cheque? Quanto vocês precisam nessa empresa? Aí a galera, mas por quê? Simples. Vocês acreditam tanto nisso que vocês começaram a fazer outras coisas. O que sucrilho tem a ver com hotelaria? O que sucrilho tem a ver? Vocês começaram a desenrolar outras soluções para trazer o dinheiro para o caixa. E não é o sucrilho que conseguiu. Vocês me chamaram a atenção, porque se eu investir em empresas como vocês, eu tenho certeza que vocês vão dar tudo o que vocês têm. Vocês vão até enfiar a marca de vocês numa caixa de sucrilhos. E aí pegaram o cheque. Nem precisa contar o final da história. A maior empresa de hotelaria do mundo, sem ter um único quarto de hotel, porque é o que eu vou explicar para vocês. Não é só motivacional, não é só ficar falando que vai, não é ficar falando que vai, é ter certeza que já foi. Fala assim comigo, já é. Suspende seu julgamento em relação ao que está acontecendo e aprenda. Você vai conseguir reter muita coisa boa. Segura aí que você vai ouvir. Presta bem atenção. O grande segredo de quem tem a mentalidade rica é de alguém que não importa se tem pouco recurso, porque a pessoa é o próprio recurso, ela que administra todas as coisas. Às vezes te falta algo e aí você fala, eu não consigo. Essa palavra não existe numa mentalidade que é rica. O que eu preciso fazer então? Eu preciso testar possibilidades. Fala assim comigo, eu preciso abandonar as tentativas. Aí eu falo drive, todo mundo na internet escreve assim, ó, quem tenta não consegue. Então o que eu ponho no lugar?
Você vai anotar assim, ó, trocar tentativa por teste. Por quê? Tentar é o ensaio da ação. Testar não, é eu sair em campo, descobrir o que está acontecendo, fazer uma coleta de dados, ajustar e progredir. Meu piloto do helicóptero, ele falando, eu vou tentar passar ali naquela colina. Eu falei, Deus me livre, quero ouvir você falar isso nunca mais. Aí ele, tá errada a palavra? Eu falei, tá. As palavras conhecem os resultados, a gente não tenta. A gente vai testar, configurar, coleta os dados e nós vamos continuar progredindo. Pablo, por quê? Porque quando você fala isso, talvez você não saiba o peso do que você está falando. A tentativa na mentalidade nossa, na nossa cultura aqui no Brasil eu só falei que vou, mas não vou fazer, mas só para te falar que eu ensaiei fazer o negócio. Fala todo mundo assim, a tentativa é um ensaio para a ação. E quando você começar a perceber isso, quando vocês começarem a perceber isso, o que vai acontecer? Que uma simples troca de um drive já começou a percorrer uma grande rodovia da sua vida. Aí, por exemplo, eu falo para você, vamos ter uma mente milionária. Aí você fala, eu topo. Você topa ou não? Sim ou não? Você que está aí na internet, topa ou não? Escreve, topo. Então tá bom. Acaba com essa mentalidade de miséria de falar que você perde. Como assim perder? Vamos todo mundo falar, nós vamos ensaiar, porque isso aqui agora nós vamos rolar agora vocês vão saber o que vai acontecer. O desbloqueio. Segura aí que nós vamos aquecer seu cérebro. Quem veio aqui para desbloquear? Levanta a mão, deixa eu ver. Então deixa eu dar uma balada no sistema, que aí você vai dar uma aquecida certinha aí, presta atenção. Fala assim comigo, todo mundo em uma só voz. Eu nunca perco. Respira, fala assim, ou ganho, ou aprendo. Eu estava com uma amiga agora que fez um investimento errado de $1 milhão. $1 milhão sabe que é 5 milhões de reais, não sabe? Ele foi no método IP, ele estava lá na minha casa agora. Ele fez o método IP, e aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, eu conectei com uma pessoa que tem uma ligação com esse negócio aí, que seu mal sucedido, que eu posso te ajudar a rever essa questão. Aí ele estava encostado na sala do meu escritório, fica dentro da garagem, e falou assim, eu já perdoei o cara. Aí eu olhei para ele e falei, mas como? Você investiu esses dias $1 milhão no cara. Aí ele falou que ele estava me fazendo mal, Marçal. Eu olho para aquilo e não tenho mais nenhuma palavra pro cara. Porque o normal é você persuadir a pessoa, cara, você é próspero mesmo? Sou, esquece essas coisas, vamos para frente. Não, as pessoas são doutrinadas a não esquecer de nada, a serem como o elefante. O elefante é o animal mais poderoso, que tem a melhor memória do reino animal. Vocês sabiam disso ou não? O elefante, ele é maravilhoso para lembrar. E para prosperar eu tenho que te falar algo, você não pode ser como um elefante. Esse cara não para de prosperar, você acredita? Ele falou, eu não vou ficar mais lembrando disso, está perdoado. Eu fiquei chocado. Por que eu fiquei chocado? Porque eu vi como ele estava quando eu falei com ele no começo do ano. E eu tinha falado para ele, cara, eu só tenho uma coisa a te dizer, você é muito próspero. Deixa essas coisas para trás e foca no que tem para acontecer ainda. Nós vamos crescer, nós vamos explodir. E ele me deu um recado hoje com a cara assim, ó, não estou preocupado. Eu já perdoei e esqueci isso e vamos continuar avançando. É por isso que não para de prosperar. Fala assim de novo, eu nunca perco. Ganho ou aprendo. Sabe o que é mais engraçado? Certa vez eu fui agredido fisicamente dentro do grupo Oi Brasil Telecom. Eu estudava direito e eu lembro de todo mundo falando, Marçal, é a hora de você ganhar $1 milhão de indenização. Aí eu falei, é o que todo mundo faria? Aí todo mundo faria. Você tem 140 testemunhas. Isso não pode acontecer. Eu falei, todo mundo tomaria essa decisão? Todo mundo. Falei, então eu estou fora. Eu vou conquistar o coração dessa pessoa que me agrediu. Aí todo mundo, você é masoquista, você tem síndrome de Estocolmo, você é isso, você é assado. Posso te falar uma coisa? Com humildade, vocês aceitam falar? Vocês me aceitam do jeito que eu sou ou não? Uma mentalidade de rico, não fica julgando ninguém. Aquilo que os meus professores de direito, aquilo que os meus amigos, aquilo que todos falaram para eu fazer, e pede uma indenização da companhia de $1 milhão. Fala a verdade, com a cabeça que você tinha até ontem, você ia pedir indenização, sim ou não? Pois é, mas todos falaram que pediriam. Vocês querem ouvir de verdade ou não? $1 milhão é esse Patek Philippe aqui no meu braço. Vocês não vão ficar abalados com isso não, né? Isso aqui chama Patek Philippe. Esse Patek Philippe está no meu braço agora, custa $1 milhão. Sabe o que significa isso? Isso não é para vanglória, é para você entender o seguinte, todos esses conselheiros teriam pegado esse dinheiro e acabado com tudo. Sabe o que eu fiz? Eu conquistei o coração dessa pessoa. Se eu falo que estou vendendo um e-book de R$ 9,90, todo mundo sabe que fez $1 milhão, sim ou não? Aí você olha para o relógio do cara, $1 milhão. O carro mais barato na garagem do cara é $1 milhão.
que é R$1 milhão? 2,5 kg de peso numa balança. Vamos diminuir o que é esse negócio de R$1 milhão na sua cabeça. Pega quem está em casa vai pegar 2 sacos de feijão. Ô Marcos, eu te pedi para trazer saco de feijão, acha aí o saco de feijão que eu pedi. Eu vou trazer para você ver, 2 sacos de feijão e meio. É R$1 milhão. Fala assim, R$1 milhão tem o peso de 2 sacos de feijão. Tá? O que eu tenho a ver com isso, Pablo? Eu vou te falar o que você tem a ver com isso. Você precisa tomar as decisões certas e engolir os sapos certos. Vários de vocês só ficam nesta onda. Eu fiz direito, a faculdade de direito. O que era o normal? Ouvi meu professor de direito trabalhista falando: Marçal, essa companhia, ela vai te pagar R$1 milhão. Eu falei, interessante. Só que eu tenho um problema. Eu não gosto de ouvir conselho de tolo. Existem os programadores. Vocês querem anotar o código ou não? Vamos fazer a lista então, anota. Quem programou você? Eu vou fazer essa pergunta no final. Primeiro eu vou passar a lista. Olha os programadores da sociedade: pai, padre, pastor, padrasto, professor, político. Alguém quer me ajudar? Parente. Quem mais? Professor. Meu Deus do céu. Padrinho. Não é possível não vão chegar no 10, né? Não temos essa capacidade não. Já falei. Patrão! A salva de palmas, o patrão! Achamos. O que aconteceu? Fala assim: tomar cuidado com os programadores. Pablo, eu estava pensando aqui, seu nome é P também. É, mas é o P desprogramador, é o contrário. A pergunta que eu falei que eu ia deixar para o final, quer pegar agora ou não? Aí você vai ver se eu sou o programador que você está procurando ou não. Quer ouvir ou não? Presta atenção. Esses são os programadores, achamos 10. Tem um programador que tem todos esses 10 que eu falei aqui, de patrão, político, professor, parente, padrinho, pai, padrasto. É gente demais. Psst. Na sua vida, eu estou falando na vida dos outros não, na sua. Eles têm uma mentalidade de riqueza, de prosperidade e de sabedoria. Eles têm um resultado. Você está afim de ter na vida, sim ou não? Então parou, a maioria absoluta é não. É primo, olha o pessoal ali colocando na internet. É primo, é puxa-saco. É muita gente com P. Cuidado com os puxa-sacos, eles destroem você. Parentes, meu Deus do céu. Você quer, presta atenção. Você quer comprar carne, você já conhece essa, não conhece? Vai no açougue. Quer comprar remédio, vai na farmácia. Quer comprar pão, vai na padaria. Quer pôr combustível, vai no posto. Você quer aprender riqueza, vai na onde? Na escola? Vai aonde? Não é no Pablo não. Não foi o Pablo que criou a riqueza. Pablo não é um cargo. Vai andar com o rico. Pão faz na padaria. Não, vamos abrir o coração. Fala assim, eu abro o meu coração. Fala, vamos lá. Fala assim, eu abro o meu coração para aprender e ressignificar. Então vamos lá, fala assim comigo: quem aprende não depende. Então tá bom, o que você está aí até agora? Você depende desses 10 P's. Você depende desses 10 P's no mínimo. O que é essa dependência emocional? O Marcos Paulo, todo mundo conhece o Marcos Paulo aqui? Seguinte, o Marcos Paulo, quando eu chamei ele para montar uma grande empresa, os pais dele inclusive estão aqui de São Paulo, ele é de Goiás também, os pais dele chegaram hoje. O pai dele é um dos caras mais bem controlados e administrador de recursos. Só que o pai dele instalou uma crença na cabeça dele. O Batistão é um cara fenomenal e produziu muito bem os filhos, treinou muito bem. Só que na limitação dele falava o seguinte: Deus me livre de empresa grande, dá trabalho demais, controlar muita gente, é difícil. O que aconteceu? Um dia eu chamei ele: cara, tá na hora da gente guinar esse negócio. O Marcos, Deus me livre. Eu falei: cara, precisa de muita gente. Nosso primeiro lançamento digital, sabe quantas pessoas tinha? Eu e ele. No segundo tínhamos 3, mais um filmmaker, eu, o Marcos e um filmmaker. Sabe o que aconteceu? Ele não queria contratar a gente. E eu, cara, você precisa ser desbloqueado. Ele: não, Marçal, você viu o que a gente fez aqui, cara, dá pra ir levando desse jeito. Eu falei: cara, você não tá entendendo, tem alguma coisa errada dentro de você. E ele não sabia. E aí a gente foi fuçando, até que eu achei a crença. Aí ele falou: do meu pai. Uma pergunta para todos vocês: o pai do Marcos fez de maldade? De maneira nenhuma. O pai do Marcos é multimilionário. O pai do Marcos vive de renda passiva, tem muitos aluguéis, viaja um mês sim, um mês não. Aí você fala: a mentalidade dele é boa. É bom para aquilo que ele construiu no sistema de crença dele. O que ele fez? Ele já muito cedo já não tem uma grande empresa. Ele construiu os ativos e saiu do jogo. Só que o Marcos, ouvindo isso, Marcos nasceu para romper as barreiras dos pais dele.
Fala assim comigo, todos vocês. Fala assim: eu nasci para ir mais longe e romper as barreiras dos meus pais. É pedir demais isso para você? A maioria de vocês não deixa os seus pais dormirem. Vocês sabem disso ou não? Filho que não prospera dá treta na cabeça do pai. Nós vamos desbloquear hoje para abençoar seus pais. Que você vai prosperar sua mãe. Nossa, sua mãe. Até na padaria ela vai falar de você. Fala: nossa, meu filho é próspero demais. Você consegue entender que a maioria dessa engenharia que está na sua cabeça de crenças são coisas que não quiseram colocar aí dentro, mas foi isso mesmo. E você percebe que depois de começar a ouvir coisas, a sua cabeça começa a mudar absolutamente. Vocês percebem ou não? E aí dá vontade de continuar com essa mentalidade? Sim ou não? De maneira nenhuma. Quem me conhece sabe que é um pouquinho expositivo, mas eu topo. Eu já assumi minha relação com vocês. Eu não estou nem aí. Eu já assinei meu compromisso, está assinado, então eu estou dentro. Agora, se você tiver vergonha, passa para a turma da galera da vergonha e dos tímidos. Que nada mais a timidez é só arrogância.